Olá, boa tarde. Bem-vindo, bem-vinda. Que bom que você voltou. Espero que você tenha almoçado, tenha se alimentado, tenha bebido bastante líquido, porque precisamos nos hidratar nesse período que estamos. E vamos dar continuidade do nosso seminário. Na parte da manhã, recebemos com muita alegria Moema Miranda, que tratou conosco de uma análise de conjuntura sociopolítica. Foi muito boa. Em seguida, a Cecília trouxe para nós elementos fundamentais para pensar a conjuntura eclesial. Também muito bom. Nos dois casos, o chat encheu de perguntas. Várias pessoas participando ativamente do processo. A nossa expectativa é que seja assim também agora na parte, não é verdade, Robson? Na parte da tarde, isso. Agora a nossa expectativa é essa também, não é? Sim, na parte da manhã, os chats aqui bombaram com muitas perguntas, muitas participações, e foi realmente, a parte da manhã foi emocionante com as apresentações da Moema e da Cecília. Bom, eu gostaria de, agora nesse período da tarde, então a gente vai receber aí Eduardo Moreira e Eduardo Brasileiro, para falar de economia de Francisco e Clara. Vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas nos chats. A gente vai tentar contemplar todo mundo que fizer realizar as perguntas. E eu gostaria de deixar aqui um convite para vocês, quem está participando desse momento, saber que logo depois do intervalo, nós vamos ter um intervalo, logo depois nós vamos ter experiências, né, de experiências de economia solidária, que nós vamos ter também a Carlúcia, a Nelson Nespolo e o Aguinaldo Lima, que vão estar falando de várias coisas muito legais, interessantes, sobre experiências práticas de economia solidária. E também fica o convite, lembrando que amanhã, na parte da manhã, nós vamos fechar o encontro, começando com o Padre Paulo, o Padre Paulo e a Odete Rigoto falando sobre as escolas de fé e política, e fechando o nosso seminário, a sensacional palestra do pastor Henrique Vieira sobre o amor como revolução. Não, imperdível, pessoal. Eu gostaria de agora passar aqui, chamar o nosso mediador para esse encontro de economia de Francisco e Clara, que é o Luiz Henrique, tá? Que ele é representante do CNLB, da CNBB, e vai estar ajudando a gente a mediar esse encontro de economia de Francisco. Luiz. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Luiz Henrique Ferfolha, representando aqui, fazendo o papel de moderador, representando o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que é uma das entidades parceiras na realização desse evento. Já estive aqui na parte da manhã, fazendo esse papel também, e agora nós vamos dar continuidade. Nós fizemos uma parte de análise de conjuntura eclesial e social, e agora nós vamos analisar pontos específicos, agora no tema da economia, um tema muito importante para a gente entender esses nossos processos. E para isso nós temos dois convidados, Eduardo Brasileiro e Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, ele é engenheiro de formação, ele também é minor degree em economia pela Universidade da Califórnia, palestrante, escritor, roteirista e ex-banqueiro. Foi eleito em 2016 um dos 3 melhores economistas do Brasil pela revista Investidor Institucional. Eduardo Brasileiro é sociólogo, educador, membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e membro do GT de Conjuntura do Instituto Cultiva, e atua na Igreja Povo de Deus em Movimento. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, Eduardo
Eduardo Moreira, Eduardo Brasileiro. Nós vamos aqui também ter a interpretação de Libras pela Marta, que vai fazer essa interpretação de Libras para os surdos, que também nos acompanha. É um evento inclusivo. Nesse momento, nós vamos passar a palavra aqui para o Eduardo Moreira, que vai explanar para a gente 30 minutos, e a gente já vai fazer um bloco de perguntas de 15 minutos. Combinado, Eduardo? Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia meu xará Eduardo Brasileiro, ao Luiz Henrique, a Marta, que nos faz compreensíveis para todos poderem participar desse encontro tão bonito, né? A gente falar em inclusão, quando a gente tem que resgatar o sentimento de grupo que tanto vem se perdendo ao longo do tempo, né? E a fé, a espiritualidade, eu acho que elas podem contribuir muito para trazer de volta esse sentimento de grupo para a gente. Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui falando sobre economia no encontro que tem como base a economia de Francisco. Primeiro, porque Francisco é um grande guia para mim, meu filho mais velho chama-se Francisco por causa de São Francisco, e como a gente aprende com essa coragem de São Francisco, né, de largar aquela vida que era a vida de quem se aproveitava das injustiças e atravessar a ponte para o outro lado, atravessar a ponte para ser mais um daqueles que lutam por uma vida mais solidária, uma vida mais digna para todos. Em segundo lugar, porque eu acho que o momento é muito importante para a gente estar falando sobre esse tipo de assunto. E eu acabei de lançar um livro, chama-se Economia do Desejo, e esse livro, Economia do Desejo, ele traz muito essa conexão da espiritualidade com economia. Eu vou falar um pouco hoje sobre o que a gente está vivendo, e vocês vão ver várias ligações entre conceitos que são muito familiares à maior parte das pessoas que nos assistem aqui, e que mostram como a sabedoria dos textos sagrados de várias religiões, não só da fé cristã, mas também do Islã, do islamismo, do hinduísmo, do budismo, mostram para a gente como economia e todo esse conhecimento que a gente tem nos textos sagrados, nos textos antigos, eles se conversam de uma forma muito clara, né? E para a gente começar a falar sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é economia. Economia é algo muito além de só dinheiro, né? Ou seja, a economia é como a gente faz para ganhar dinheiro, ficar rico, né? Ou economia é como a gente faz para fazer o orçamento do governo. E aí as pessoas começam a botar a economia como quase sendo um personagem, e aí falam assim, você é a favor de quê? Da saúde ou da economia? Você é a favor do isolamento ou da economia? E aí a gente se perde completamente no sentido do que quer dizer a palavra economia. Então, a primeira coisa que é super bacana da gente fazer, e eu faço isso tanto para tantas palavras, né, para tentar entender o seguinte, de onde surgiram as palavras, né? A gente tem que sempre lembrar que a palavra surge para tentar codificar alguma coisa, como os gestos que a Marta faz aqui surgem para codificar a palavra falada surge para codificar também uma intenção de comunicação. E a palavra economia vem de oikos nomeia, do latim, e isso quer dizer, oikos quer dizer o lar, a casa, né? Daí que vem eco, né? Que é a palavra que a gente usa para tanta coisa, ecossistema, ecologia, e nomeia quer dizer gestão, né? Quer dizer a gestão da casa, a gestão do lar. E a gestão do lar é algo muito maior do que só o dinheiro. Vamos imaginar aqui que eu estou vendo gente dando alô de Taubaté, aqui do lado. Eu estou em Jacareí, gente, aqui no sítio. Que bom, pessoas próximas aqui. Estou perto da igreja, né, de Nossa Senhora Aparecida também aqui, da catedral. Estou perto de São Paulo, estou perto de tantos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui. Mas veja que essa gestão do lar, ou seja, a economia, ela existiria mesmo que nós não tivéssemos dado esse nome, mesmo que não existissem livros de economia, mesmo que não existissem professores de economia. Se acontecesse, Deus me livre, uma catástrofe mundial agora e sobrassem 1000 pessoas com amnésia, sem memória nenhuma, sem nenhum livro para ler,
e tivessem que recomeçar a vida, eles iam começar a buscar a riqueza que eles fossem encontrar, eles iam arranjar um jeito de dividir, um jeito de se proteger, um lugar para morar. E isso tudo, dividir os afazeres, você tem mais jeito para isso, faz isso, você tem mais jeito para isso, faz isso, tudo isso é economia. E é isso que precisa ficar muito claro para a gente. Ou seja, economia é este processo, é essa gestão do lar. E tão importante essa gestão da casa, ela ser sólida, ser forte, para permitir que a gente cresça, que a gente crie, que a gente encontre o novo e evolua como espécie, como indivíduo, e aí a necessidade de ter, sim, uma economia sólida. Veja que na Bíblia, no capítulo 7 da Bíblia, você tem aquela fala tão linda de São Mateus, né? Você pega São Mateus, capítulo 7, ele fala da palavra de Deus, aquele que a coloca em prática é como quem constrói sua casa sobre a rocha, vem o vendaval, vem o temporal, vem tudo e não derruba, né? Mas aquele que ouve minha palavra e não a coloca em prática é como a casa erguida sobre a areia, vem um vendaval e leva ela embora, derruba tudo. Olha que interessante, a casa construída não é gestão da casa? Não é gestão do lar? Isso é economia. Você, como vai construir a sua casa, a gente está falando de economia. E veja que quando a economia é construída sobre a rocha, ou seja, uma economia sólida, é como aquele que coloca a palavra em prática, mas no original do grego da Bíblia, o colocar em prática está como poieia. Poieia quer dizer, o verbo que quer dizer criar. Então, daí que vem poesia, que vem poeta, que vem poema. Então, olha que interessante. Aquele que tem uma economia forte é aquele que permite que os seus criem o novo. É aquele que permite que os seus construam riqueza. É aquele que permite que os seus evoluam, porque não existe evolução sem a possibilidade da criação, né? E quando a gente lá atrás não tinha ainda livro de economia e não tinha que acreditar numa coisa, não acreditar em outra, a gente tinha que viver e achar a melhor maneira de viver, alguns conceitos eram muito interessantes, como, por exemplo, dois que existiam em todas as comunidades antigas de milhares de anos atrás, que eram o da reciprocidade e o da redistribuição. Por que eles distribuíam aquilo que eles conseguiam e por que eles tinham a reciprocidade? Vamos imaginar que nós formamos uma tribo, né? E essa tribo tem 20 pessoas. A gente acordava de manhã e ia tentar coletar aquela riqueza que a gente ia usar para sobreviver. Só que o que acontece? Nem sempre a gente tem sorte quando a gente vai coletar riqueza, seja coletar algumas frutas ou caçar, pescar, por exemplo. Quem já saiu para pescar sabe que não é todo dia que você vai ter sorte na pescaria. Às vezes você pega peixe e às vezes você passa vários dias sem pegar peixe. Se as pessoas dependessem só daquela riqueza que elas geravam para sobreviver, provavelmente elas não chegariam vivas até a próxima vez que elas conseguissem ter sucesso na sua empreitada para gerar riqueza. Agora, se bastasse um somente ter sucesso na sua empreitada e esse sucesso fosse redistribuído entre todos, você não precisaria ter sorte na sua pesca, na sua caça, na sua coleta. Bastaria que um do grupo tivesse sorte e todos estariam vivos, todos estariam fortes, todos estariam bem no dia seguinte. Então, eles entendiam que a força do grupo vem, na verdade, é o que dá, na verdade, a força dos indivíduos. A força do indivíduo vem da força do grupo. E outra coisa que era clara para eles, todo grupo é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e não como o seu elo mais forte. É como uma corrente. Se você pegar uma corrente e todos os elos da corrente forem de titânio, você consegue levantar uma coisa muito pesada. Se você tira um elo de titânio e põe um elo de papel, só um, todos os outros continuam de titânio, você consegue levantar alguma coisa com a corrente? Você não consegue levantar nada. Por quê? Porque ela estoura naquele elo de papel. Então, se você olha todo o grupo e você quer entender a força daquele grupo, vejam quem são os indivíduos mais fracos do grupo. Se vocês pegarem o dado dos países que têm o maior IDH do mundo, que é o maior índice de desenvolvimento humano, um índice que considera várias coisas,
qualidade da educação, da saúde, o nível de violência, de corrupção, de saneamento básico, de um monte de coisa, a democracia que tem nesses países, vocês vão ver que os 3 países que estão em primeiro lugar no IDH, que são Noruega, a Suíça e a Austrália, nenhum dos 3 tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Mas o que os 3 países têm em comum? São os 3 socialistas? Os 3 capitalistas? Os 3 sociais-democracias? Não. São 3 regimes diferentes econômicos. Mas nenhum dos 3 países tem pobres muito pobres. Todos os países, eles têm pobres que são ricos. Nenhum dos 3 países tem o 1% mais rico, com mais de 10% da renda que existe no país. Eles entendem que quando você distribui essa riqueza, você está tornando o grupo inteiro mais forte. E o outro conceito que eu falei, que era um conceito que eles tinham muito claros, era o da reciprocidade. Como é que era o conceito da reciprocidade? Olha, hoje eu fui o que pegou peixe. Então eu vou abrir mão de alguns dos meus peixes para vocês poderem comer. Para todo mundo amanhã poder sair para pescar. Agora, se amanhã eu não pegar peixe, quem pegar vai me dar um peixe também. Porque, afinal de contas, se a gente não fizer assim, todo mundo não está forte. Então, olha que bonito. A redistribuição e a reciprocidade fazendo o grupo ficar mais forte. Até que chega num ponto onde o homem resolve criar o conceito da propriedade privada, né? A gente deixa para trás aqueles tempos onde a terra não era de ninguém e os frutos eram de todos, parafraseando Jean-Jacques Rousseau, e, de repente, o indivíduo, também citando o primeiro parágrafo da segunda parte do discurso sobre a desigualdade entre os homens de Rousseau. O Rousseau fala o seguinte: em algum momento, um louco chegou, olhou para a terra e falou o seguinte, resolveu cercar ela e falou, é meu. Né? Olha que loucura, né? A gente olhar algo que não foi a gente que fez, que já existia antes da gente chegar, que continuará existindo depois que a gente se for. Isso foi uma vez um indígena que me falou. O homem branco fala que a terra é dele. É engraçado, porque quando ele nasce a terra já estava lá e quando ele vai embora a terra continua, né? E já os meus amigos do MST falam o seguinte, olha, Eduardo, é engraçado que fica com esse negócio de que a terra é minha. A gente aqui considera o seguinte, a gente pega a terra emprestada dos nossos netos, né? E todo mundo que nasce sabe que pegou a terra emprestada dos seus netos. Então você tem que devolver bem algo que você pegou emprestado, se possível, melhor. Mas aí alguém chegou, cercou isso, e aí, segundo Jean-Jacques Rousseau, ele fala o seguinte, mas o problema não foi ter cercado. Ele falou, que mal fez a todas as gerações que vieram depois aqueles que não falaram o seguinte, você está louco? Por que sua? O problema foi que ninguém se levantou e falou, não é sua, não pode ser sua. Ele fala quantos assassinatos, guerras, crimes, disputas teriam sido evitados se alguém tivesse feito isso. Mas o ponto é que isso acontece. E quando isso acontece, algumas pessoas tomam aquilo que era o grande capital na época. E o que é capital? Aquilo que você pode utilizar para gerar riqueza, né? Então, por exemplo, você tem uma máquina, você pode usar aquela máquina para gerar nova riqueza. Você tem terra, você pode gerar terra para gerar nova riqueza. Você tem capital intelectual, você pode gerar isso para gerar nova riqueza. Tudo isso que a gente pode usar para gerar riqueza, e a gente precisa sempre gerar riqueza. Por que a gente precisa sempre gerar riqueza? Porque se a gente não gerar nova riqueza, para viver a gente faz o quê? Consome riqueza. Então a gente vai consumindo riqueza. Se a gente não gerar nova riqueza, a gente acaba toda a riqueza que a gente tem acumulada e a gente entra em colapso, né? Então a gente tem que gerar nova riqueza. Para gerar nova riqueza, a gente sempre tem que começar colocando alguma riqueza que a gente tem em posse, em risco. Então, a gente quer plantar milho, a gente tem que jogar as sementes na terra. Perdeu aquelas sementes, pode ser que não dê certo. Então, é um investimento, risco e retorno. E quem domina o investimento é quem tem esse capital. E aí, essas pessoas que começaram a ter as terras, começaram a dominar o capital, e elas começaram a utilizar essa possibilidade que cada vez se concentrava mais na mão delas de gerar a riqueza que todos produziam e começaram a usar isso quase que como uma chantagem, que é o seguinte, olha, eu deixo você usar aqui o meu capital, mas
eu vou ficar com um pedaço grande do que você gerar de riqueza. Então, você oferece só a sua força de trabalho e aí fica com um pedacinho. Quanto mais ele tinha que deixar para o dono do capital essa riqueza que ele gerava, mais capital se acumulava, mais poder essa pessoa tinha e mais ela chantageava, deixando para ela um pedaço menor ainda da riqueza que ela gerava. Num dado momento, você chega num momento de desigualdade extremo, onde a maior parte da população não tinha nada, em muitos lugares do mundo sequer tinha valor como ser humano, eram escravos. No Brasil, a gente tinha uma época que mais de 90% das pessoas, elas não tinham valor, não tinham direito, não tinham nada, né? E aquelas pouquíssimas pessoas eram donas de tudo. Vocês vão ver que hoje eu até botei o nome aqui, #SomosSetenta%. Eu lancei isso de manhã hoje no Twitter, né? E o negócio bombou, está em todos os jornais, porque está em primeiro lugar no Twitter, etc. Porque eu falei assim, gente, por que vocês estão desanimados? Aqueles que querem a solidariedade, aqueles que acreditam que o amanhã pode ser melhor, aqueles que acham que o Brasil é um país muito desigual, aqueles que ainda querem ver seus filhos andando livres e felizes, aqueles que acreditam que as religiões podem conviver entre si. Nós somos ainda a maioria. Não vamos agir como minoria, não vamos agir como aqueles que têm medo, não vamos agir como aqueles que não podem falar. Nós somos os 70% que aprovamos o isolamento social, nós somos os 70% que queremos ver uma política correta, tudo dados de pesquisa. Então eu lancei o #SomosSetenta% e ela está bombando assim, né? Ou seja, ver o que nos une em vez do que o que nos separa, né? E aí o que acontece? Num dado momento, essa desigualdade ficou tão grande que o Estado passou a atuar para criar mecanismos de destravar essa desigualdade, porque a desigualdade ela tem um problema muito sério. Quando você começa a ter uma desigualdade muito grande, você deixa os elos da sua corrente tão frágeis que você começa a não conseguir produzir riqueza. Por quê? Porque você inibe o potencial gerador de riqueza que as pessoas têm. Imagine no Brasil quantas pessoas nascem que poderiam ser um grande poeta, um grande violinista, está descobrindo a cura da Covid, ser alguém que montaria uma máquina que ninguém montou, e essas pessoas vão acabar a sua vida entregando numa bicicleta, trabalhando 12 horas por dia um sanduíche para as pessoas, ou trabalhando, arranjando bico para fazer segurança num lugar ou segurança no outro, ou limpando uma casa um dia, limpando a outra no outro, ou vivendo uma vida inteira num apartamento onde existe um quarto de empregada, poucos lugares no mundo, talvez o Brasil seja o único ainda que vende apartamento com quarto de empregada, um caixotinho pequeno, em várias construções, o banheiro sequer tem água quente, nem ponto elétrico para ligar um chuveiro elétrico. Esse é o país onde a gente vive. Mas vejam que essa desigualdade é tão grande que todo esse potencial dessas pessoas que poderiam estar gerando essa riqueza não geram. Então, criam-se modelos para fazer com que essas pessoas passem a ter pelo menos o mínimo para poderem desenvolver suas potencialidades, né? E aí eu gosto de fazer uma comparação que é o seguinte, a gente pensa muito em dinheiro, o que é muito doido, né? Todo mundo quer ter muito dinheiro, mas com dinheiro em si você não faz nada. Você já viu alguém acordar, comer uma nota de R$20, no almoço come uma nota de 100, de noite se cobre com um cobertor de nota de 5, não tem isso, né? É aquilo pelo qual a gente troca o dinheiro que tem valor. Isso é a riqueza que a gente usa. E a grande diferença, e por isso tão importante pensar em riqueza e não em dinheiro, é que a riqueza é limitada. O dinheiro, ele a princípio é ilimitado. Você bota um monte de casa da moeda lá para imprimir dinheiro, está até na moda agora falar o seguinte, poxa, por que o governo não imprime dinheiro? Por que o governo... É claro, pode ser um dos instrumentos que ele tem para fazer a máquina funcionar melhor quando todo mundo está segurando o dinheiro. Mas o dinheiro, se for só o dinheiro, não adianta nada. Porque se a gente botar um monte de dinheiro para todo mundo e não tiver riqueza para esse dinheiro ser trocado, não adianta nada. Então, o que acontece? Imagine que nós todos somos crianças brincando, né? E até aqui num seminário sobre fé e política, tão bom usar o exemplo de sermos crianças, né? Quantas vezes nos textos sagrados somos colocados também como crianças, porque estamos numa escola, estamos num aprendizado constante aqui
um aprendizado difícil, sofrido, como é o aprendizado da escola. Tem os horários de recreio, mas normalmente é pouco tempo de recreio e muito tempo ali de aprendizado. Mas então somos crianças brincando num parquinho de areia. E nesse parquinho de areia, a areia que tem ali, que é a areia que tem no parque, é a riqueza que tem para ser distribuída. Todo ano joga-se um pouquinho de areia no parque, que é a riqueza que é produzida, e todo ano cai um pouco de areia para fora do parque, que é a areia que é consumida. Mas a quantidade de areia que existe para as pessoas poderem brincar é aquela. Como é limitada a areia do parquinho, todas as vezes que você olhar no parquinho e tiver um monte de areia, você pode ter certeza que em algum lugar do parquinho vai ter o quê? Um buraco. Não tem como fazer um monte sem fazer o buraco. Se você acha que tem como, você pega quando for na praia, ninguém estiver vendo, se você não quiser passar de maluco, você tenta fazer um monte sem fazer um buraco. E aí você me diz se você vai conseguir. E não adianta botar planinho, aí você vai ver que vai estar mais baixo que os outros lugares, porque a areia tem que sair de algum lugar. Tem que sair de algum lugar. E o que os países têm? Tem mecanismos para todas as vezes que o monte começa a ficar alto numa velocidade tão grande que a areia que entra no parquinho não é suficiente para tapar os buracos, ele derruba a areia dos montes para que caiam nos buracos e todo mundo possa continuar brincando. Por exemplo, através dos impostos, algo que só o Estado pode fazer. O nome imposto vem daquilo que é imposto pelo Estado, é uma imposição, você não pode escolher sim ou não. Por que que o Estado ele impõe uma coisa? Porque ele sempre lembra que você está falando de um grupo. Porque se não tiver um cuidado de um pelo outro, aí sobra só a guerra, sobra só o todos contra todos, sobra só eu quero pegar um pedaço do seu lucro, uma fatia do seu ganho, o market share da sua empresa, sobra só isso. Então, através desses impostos, a gente vai tapando o buraco dos outros, e simplesmente porque somos um grupo. Então, por exemplo, um pedaço do meu trabalho, ele vai através dos meus impostos para uma criança no Acre que está sendo educada e que nunca vai me agradecer. E nem precisa, porque a gente faz parte do mesmo grupo. Um pedaço daquilo que o meu trabalho, do meu tempo, vai para uma criança em Manaus que está doente e aquele sofrimento vai ser poupado com essa riqueza que veio do meu monte para ela. E ela nunca vai me agradecer. E vejam que todas as vezes, quando essa areia fica muito ralinha e pequena no montinho de areia, os países criam mecanismos para impedir que os montes fiquem muito altos. As pessoas não sabem, mas sabe quanto era a alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial? Uma guerra joga muita areia para fora do parquinho. Você destrói muita riqueza com uma guerra. Pois bem, no Brasil é 27,5%, né, a alíquota máxima de imposto de renda. Lá nos Estados Unidos era 94%. Na Inglaterra era 98%. Não é à toa que o sistema de seguridade social nos Estados Unidos surge na década de 30, depois da Grande Depressão. Na Inglaterra surge na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial. Todas as vezes que você tem pouca areia no parquinho, você faz com que existam mecanismos para sempre os buracos terem alguma areia que cai, porque senão é o colapso do país. E eu termino agora dizendo o seguinte, para a gente abrir para as perguntas. Estamos vivendo uma crise onde muita areia vai cair para fora do parquinho. Muita. Nosso PIB já começou a cair no primeiro trimestre, que nem pega o período grave da nossa pandemia aqui no Brasil, mais grave. Então, a quantidade de riqueza que a gente vai gerar no mundo inteiro, mas no Brasil também, vai diminuir demais esse ano. Então, tem menos areia no nosso parquinho. Se a gente não mudar a distribuição de renda no Brasil, esse país, onde metade da população já vive por mês com menos de R$500 por pessoa, onde as 6 pessoas mais ricas têm a mesma riqueza que 100 milhões de pessoas, o país onde os bilionários do país, de 2012 até 2019, quando a quantidade de riqueza criada pelo Brasil todo ano diminuiu a quantidade de riqueza, essas pessoas bilionárias do Brasil aumentaram a sua riqueza em mais de R$1 trilhão,
e hoje acumulam quase 20% da riqueza gerada no país. Veja, a gente está falando de 1/1000º do país. 200 pessoas em cima de 200 milhões de pessoas. Um em cada 1 milhão de pessoas. Eles acumulam quase 20%, 1/5 da riqueza do país, gerada todo ano do país. Se a gente não tiver uma redistribuição de renda, a gente vai dividir uma coisa menor. Pense o seguinte, se você fica com 10% de 10, você fica com 1. Se o 10 que é gerado passa a ser 5 e não muda os seus 10%, você vai ficar com meio. Porque você está dividindo uma coisa menor, mas ficando com o mesmo tamanho de fatia. O que vai acontecer no Brasil é que se a gente agora não redistribuir esse bolo de uma maneira mais justa, nós vamos jogar milhões de mulheres, homens, crianças e idosos na fome, na miséria extrema e de volta à pobreza. E eu vou mais além, se me permitem, para terminar. A gente não deveria olhar pobreza, miséria extrema, como os índices que são dados pelos institutos que medem isso. Ou seja, a pobreza é quem ganha menos de $5 por dia. Então vamos fazer um plano de governo para as pessoas ganharem $6 por dia. Porque aí saiu todo mundo da linha de pobreza. E eu vejo muito isso quando as pessoas falam o seguinte, ora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um país justo, porque essas pessoas que moram nas comunidades carentes, elas têm direito a ter um carrinho, elas têm direito a ter uma casinha limpinha, elas têm direito a estar numa faculdadezinha direitinha. E eu pergunto, por que um carrinho? Por que uma casinha? Por que a gente acha que para eles a meta de vida e o objetivo de vida deve ser aquilo que para os nossos filhos a gente não acharia minimamente aceitável nesse mundo de desejo, nesse mundo de querer ter mais, que é a economia do desejo, que eu falo no meu livro novo, o título do livro chama-se Economia do Desejo. Por que eles são diferentes? Onde eles são diferentes? Então eu acho que nós deveríamos buscar uma redistribuição de renda, mas não para enganar as estatísticas, para poder todos os dias acordar acreditando de verdade que nós todos fazemos parte do mesmo grupo e que a nossa corrente não tem nenhum elo fraco. Era isso que eu queria falar aqui na minha exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. O pessoal está gostando demais aí da sua fala. É muito bacana que você contribui conosco. Uma coincidência, estamos na mesma cidade, eu também sou de Jacareí, estou aqui também. Legal saber disso. Legal. Que legal. O pessoal está mandando as perguntas aqui, mas antes de entrar exatamente nas perguntas, o pessoal pediu para você falar rapidamente sobre o Finapop. Como você mencionar rapidamente antes de entrar na pergunta? O Finapop é o seguinte, eu, quando eu trabalhei em banco muito tempo, fui banqueiro, né? E quando eu resolvi estudar desigualdade, eu cheguei à conclusão que os livros só me levariam até um certo lugar. E eu cheguei à conclusão também que eu não queria visitar os lugares, porque eu achava visitar ofensivo, né? Quase como se você falasse assim, olha, fui no zoológico, está aqui o leão, a girafa, o jacaré, o pobre, o sem terra. Não. A compaixão, a palavra compaixão, vem de compartilhar o patis. E o patis é o sofrimento. Então eu queria morar com eles, poder trabalhar com eles, dormir com eles, me alimentar com eles, conviver com eles. E fui, e desde então já morei em mais de 20 comunidades, indígenas, acampamentos sem terra, assentamentos no interior do sertão do Nordeste, em quilombos, e tive ali a maior lição de solidariedade, a maior lição de fraternidade, de transformação de uma realidade em outra através da força do grupo. Você chega em algumas comunidades do MST, eles, 20 anos depois de chegarem em lonas pretas num deserto verde, eles têm agroindústria, com bosques, as famílias com casas dignas, carros, as crianças na escola, postos de saúde. Eu falava, caramba, por que a gente não investe o nosso dinheiro nisso, né?
Por que eles pegam dinheiro a 50%, 100% ao ano? Quando conseguem pegar dinheiro, porque as pessoas não aceitam dar dinheiro para eles, dizem que eles não têm as garantias, etc. e tal, o que é um absurdo. A menor taxa de inadimplência que tem no Brasil é do PRONAF, que é o programa que existe para a agricultura familiar. Menos de 1% de inadimplência. E o que a gente não sabe é o seguinte, o que a gente financia com o nosso dinheiro? O nosso dinheiro que está nos grandes bancos, no Itaú, Bradesco, Santander, qualquer banco que seja, o que esse dinheiro nosso está fazendo? Ele não está parado lá. Para quem que ele está sendo emprestado? Será que ele está sendo emprestado exatamente para quem defende e perpetua o sistema que é esse que maltrata tanta gente? Por que a gente não pode, ao invés de deixar o dinheiro na caderneta de poupança, emprestar ele pela taxa da caderneta de poupança para um irmão ou para uma irmã que produz riqueza de verdade? Para, em vez dele pegar o dinheiro a 50%, ele pegar o dinheiro a 4%, a 3%, e essa diferença entre 3% e 40% de juros ficar lá na comunidade, ser soja, milho, mandioca, tomate, o que eles fazem na comunidade. Eu lembro de eu até hoje no assentamento do MST, onde estava com uma irmã no acampamento, e ela mostrou que tinha comprado um celular todo chique, parcelado em várias vezes, com aqueles juros enormes, né? Aí eu olhei para a plantação de mandioca dela e falei, ó, tá vendo? Daqui da plantação até o fim lá, é tudo mandioca que você está dando para o dono do teu banco. Vai tudo embora nesses juros. Por que você não mantém aqui dentro? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Caramba! Mas os bancos fazem isso com o nosso dinheiro. Então, eu segui o exemplo do Banco Triodos e eu falei, eu vou investir o meu dinheiro no MST. Busquei alguém que pudesse fazer essa intermediação no mercado financeiro, eles emitiram um certificado, acabamos de fazer o primeiro empréstimo de R$1 milhão para uma cooperativa no Sul. Eles estão pegando dinheiro exatamente na mesma taxa que nós estamos emprestando, pegando dinheiro mais barato do que pegam as empresas mais ricas do Brasil, um dinheiro para 6 anos, e todos os meses eles vão mandar um relatório mostrando quantas pessoas foram empregadas, quantas pessoas estão sendo alimentadas, e a rentabilidade do nosso dinheiro vai vir exatamente desse trabalho que eles fazem, mas toda a diferença da rentabilidade vai ficar com eles, vai ficar na casa. Então a gente empresta ali a 3%, 4%, 5%, eles pegam dinheiro a 3%, 4%, 5%. Olha que coisa maravilhosa. Quando eles conseguem pegar dinheiro mais barato do que eles conseguem gerar de riqueza, eles passam a ter dinheiro para acumular, para ser dono da terra, para comprar maquinário, para poder fazer tudo isso que eles não podiam fazer antes. Eles se tornam donos do seu próprio caminho. Então a gente fez essa primeira operação, fez um sucesso enorme, e a gente vai fazer outras depois. É um movimento, Finapop, já falaram que eu abri um banco, que eu abri um monte de coisa. Mídia, vocês sabem como é que é. Na verdade, é um movimento de financiamento popular. Quem quiser mais informação, é só mandar um e-mail para contato@finapop, aí é Fina, F-I-N-A, Pop, que nem pop sem nada no final, com P muda, finapop.com.br, contato@finapop.com.br. Legal, Eduardo. Parabéns pela iniciativa aí, um belo exemplo que está dando aí para todo mundo aí. Agora a gente vai fazer bem brevemente umas perguntas aqui, porque eu sei que você tem um outro compromisso daqui a pouco, então a gente não vai te atrapalhar também, não. Pediria para o pessoal colocar aqui, quer ver? O Newton, que é da Igreja Batista, lá de Coqueiral, da cidade de Natal, está fazendo a pergunta. Eduardo, a dívida brasileira que enriquece apenas bancos e grandes investidores pode ser resolvida ou amenizada? Qual deve ser o papel da população nisso? É uma ótima pergunta. A Igreja Batista é tão importante, né? A igreja de Martin Luther King, nesse momento onde a gente vê nos Estados Unidos protestos por causa de uma situação tão triste, tão violenta, e uma frase tão forte, né? Que é, eu não consigo respirar, né? I can't breathe. E é isso, a gente precisa de respirar, a gente precisa do sopro divino. Inspiração é sopro, né? Então, a dívida num país, ela nunca é paga totalmente. Todos os países do mundo, eles têm uma dívida. O que é a dívida? Deixa eu adiantar um dinheiro hoje para fazer uma coisa hoje em vez de amanhã. E aí eu vou fazendo o seguinte, eu vou gerindo essa dívida, eu vou administrando essa dívida. E se eu conseguir administrar essa dívida de uma forma que todo mundo confie que eu vou pagar, eu posso ir levando essa dívida sempre e ir fazendo coisas hoje para as pessoas, ao invés de fazer amanhã.
Então, toda dívida, ela pode existir desde que ela não entre numa trajetória que seja uma trajetória onde as pessoas acham que você nunca vai ter a capacidade de honrá-la. Quando elas entram nessa trajetória que você acha que não vai ter a capacidade de honrá-la, elas param de te emprestar dinheiro e aí elas cobram, me paga tudo hoje porque eu sei que você não vai poder honrar isso, eu quero ser o primeiro. E aí você leva alguém ao colapso, né? Ou você começa a exigir tudo que ele tem. Ah, então vende tudo do seu cofre. Como é que é o nome disso? Privatização. Ah, então você pega agora e só se você me pagar muito mais juros que eu aceito te dar. É o aumento da taxa de juros, né? Ah, eu faço isso agora só se você me provar que não vai gastar mais nada em casa. Você vai dormir sem cobertor, você vai vender teus móveis. O que é isso? Quando o Estado diminui, que é a proteção que a gente tem. Então, gerir a dívida é muito importante, porque quando a gente mostra para as pessoas que a gente tem essa capacidade de gerar riqueza suficiente para poder servir uma dívida, que é uma dívida que não paga taxas absurdamente altas para as pessoas que são as mais ricas, você consegue ter uma gestão saudável, que é completamente diferente do que existe no Brasil. No Brasil, a gente tem uma dívida concentrada na mão de pouquíssimas pessoas, que sobe a taxas galopantes ao longo das últimas décadas e que é paga pelos impostos que são recolhidos, a maior parte em cima do povo pobre brasileiro, porque o Brasil é um país que a estrutura tributária faz com que o imposto seja sobre consumo, que é o imposto que pega mais sobre o pobre, e não o imposto sobre a renda, que pega mais sobre o rico. Legal, Eduardo. O pessoal está te elogiando muito da sua didática, sendo muito, como sempre, muito bem. A sua didática é muito boa, ajuda bastante a compreender alguns elementos que para muita gente assusta, né, o economês, mas para a gente facilita bastante. Parabéns aí. A gente vai fazer mais uma pergunta e depois Obrigado. A gente vai encerrar a sua participação. O Ivan Zumaldi pergunta: existe uma nova força de negócios sociais que não busca lucros, como fez Yunis em Bangladesh. Isso pode mudar de fato a economia ou é mais uma maneira do capitalismo? Não, isso pode sim, é claro que pode, né? E o que a gente tem que fazer é regar essas sementes, é estimular essas sementes. Tem uma história de um índio americano que uma vez, quando foi perguntado como é que funcionavam as pessoas, por que tinham pessoas más e pessoas boas, ele falou assim: todo mundo dentro de si tem o espírito de um lobo mau e o espírito de um lobo bom, e eles estão brigando o tempo inteiro para tomar o comando da pessoa. E aí o cara falou assim: quem é que ganha? Ele falou assim: aquele que você mais alimenta. Então, que a gente saiba alimentar as boas iniciativas, que a gente saiba alimentar aquelas iniciativas que levam o mundo para um lugar que a gente acredita, ao invés de alimentar aquelas que são em cima do ódio, de tudo isso. Legal, Eduardo. Deixa eu ver se o pessoal vai colocar mais uma aqui para a gente, e aí a gente fecha de vez a sua participação. A Marilza, que é ex-presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, um abraço, Marilza. Ela fala: por que esses 70% sentem medo e não conseguem, na atual política, serem escutados? Porque os 30% arranjaram um jeito de fazer muito barulho, com robôs, com agressões, com ameaças, com intimidações. Agora, se todo mundo que está assistindo aqui puder ir lá no Twitter depois colocar o seguinte, #somos70%, vocês vão ver, a gente chega lá. Porque quantas vezes na história essa maioria silenciosa, né? Essa maioria que não tinha voz, essa maioria que não era escutada, não era vista, resolveu falar junto, mostrou como a gente consegue fazer as grandes mudanças. Então, nós estamos nos sentindo como minoria, mas a partir do momento que a gente dá as mãos, se vê, se escuta, a gente passa a ser a maioria vista por todos e percebida por todos. Isso nos dá força. Então, que a gente possa estar juntos de mão dada para sermos ouvidos, sermos vistos, sermos escutados. Legal, Eduardo. Queria que você agora fizesse uma consideração final, já que você precisa sair, né? Deixasse uma mensagem para quem continua acompanhando o nosso evento. Se você deixasse uma mensagem para todo mundo. Eu queria que todos vocês encontrassem na fé, a palavra fé vem de fides do latim, que é fidelidade, né? Na fidelidade a todos esses princípios cristãos e tão bonitos de outras religiões também,
que mostram o seguinte: todas as religiões, todas, elas falam de, primeiro, você ser humilde. Por que humilde? Porque quando você está abaixo, as coisas fluem e se juntam. Se o mar quisesse se colocar acima dos rios, o mar esvaziaria, e o mar não seria não seria o todo, não seria uno, né? Então, por isso, o humilhar-se, o humildar-se. E humilhar-se é bonito. Não é bonito ser humilhado, mas humilhar-se, o Papa Francisco fala tanto disso. E o humilhar-se e a humildade tem como radical a palavra humus, que é a mesma de humano, e humus vem de terra, que a gente possa restabelecer esse nosso contato com a terra, porque no final das contas somos todos um organismo vivo, abençoado por Deus e que tem que seguir o seu espaço, com ou sem o homem. Como a gente tem a opção, vamos optar que seja com a gente, filhos de Deus, juntos nessa caminhada bonita. Eduardo, queria te agradecer pela sua disponibilidade em estar conosco, em nome da organização que promove esse evento. Quero pedir, agradecer mesmo pelo seu sim, que você foi muito solícito desde o nosso primeiro contato. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, tamo junto. Legal. A gente continua o nosso evento. Agora nós vamos ter a participação aqui do Eduardo Brasileiro. O Eduardo Brasileiro, já fiz a apresentação dele no início aqui desse bloco, e ele é um dos responsáveis de ajudar a organizar aqui a economia de Francisco e Clara, que é uma proposta que o Papa Francisco coloca para a igreja do mundo, de pensar essa economia mais humana. Então o Eduardo agora tem também o mesmo esquema que a gente adotou com o Eduardo Moreira, 30 minutos para sua fala, e a gente tem uns 15 minutos para pergunta. Seja bem-vindo, Eduardo, a palavra está com você. Muito obrigado, muito obrigado. É uma alegria estar com vocês aqui, gente. É um espaço bonito. Luiz, agradeço demais. Marta, obrigado por fazermos essa ponte. A Mônica, toda a Pastoral Fé e Política, mas também a possibilidade de ouvir e estar próximo aí das ideias do Eduardo Moreira, que contribui também para aquilo que o Ladislau Dolbor fala, que é a pedagogia da economia, ou seja, simplicizar ou humanizar aquilo que é um processo nosso. A economia é algo nosso, não é dos mercados. E eu aceitei com muita alegria esse convite, porque é momento de nós fazermos esse movimento internacional, né? Internacional, de recompor as lutas internacionais em torno de novas economias. E eu sou membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, e tenho muitos companheiros e companheiras que vão lá também estar em Assis no debate, no diálogo com o Papa, que devem estar no debate aqui. Eu vi alguns, né? E tenho outros também companheiras das comunidades, das pastorais, da teologia da libertação, dos espaços que a gente sempre construiu em busca de outros mundos possíveis. Então, falar com tanto amigo dá uma pesa na gente. E falar depois do Eduardo Moreira desaba. Mas eu queria colocar o seguinte. Nós temos um Papa Francisco que é um homem, uma pessoa, um ser humano certo para um tempo difícil. Ele nos trouxe a espiritualidade de uma maneira visceral. A espiritualidade como força para outros mundos possíveis. Eu vejo o Eduardo, um Moreira, né, falando sobre o poder, a dimensão da espiritualidade como descoberta de outros mundos. Eu falo, poxa, será que o Moreira e o Francisco já se encontraram? Porque há uma força que dá potências neste mundo. E eu sei que o Eduardo Moreira é um desses, que o Papa Francisco é outro, e que tantas e tantos que estão aqui agora, compartilhando esse espaço nosso nesse bate-papo, carregam em si, né? Carregam essa esperança de mudança. E mesmo isolados, nós estamos agora aqui tentando recompor esse fio da esperança e esse fio da luta.
Bem, e como o Papa Francisco fez um convite ao encontro de discussão sobre economia de Francisco, e ele chama o Santo Francisco de Assis, e nós no Brasil falamos, opa, e tem que Santa Clara, né? Tenho tantas companheiras aí franciscanas que refletem a importância de Clara e de Francisco para a revolução que começa em nós e passa pelos outros. O Papa, ele faz um convite num momento certeiro, mas ele faz uma continuidade de um projeto. Ele não tira da cartola um debate sobre economia. Ele faz esse processo de depuração da Laudato Si. A Laudato Si gerou o Sínodo para a Amazônia. E também com isso gerou um movimento juvenil, uma geração de direitos humanos, direitos socioambientais muito forte, que é o movimento católico global pelo clima. Depois disso, nós temos esse chamado para realmar a economia que o Papa Francisco nos faz. E, por fim, ainda pouco debatido no Brasil, mas eu acho que está surgindo aí essa articulação em torno do Pacto Educativo Global do Papa, para refletir o papel da educação nessa transformação do mundo. Ou seja, então essas 3 filhas da Laudato Si são muito importantes. Mas há uma coisa nessa discussão da economia, e aí agora eu vou fazer, eu acho que, provocações em cima da fala do Eduardo Moreira, que eu acho que é brilhante ao olhar a arquitetura econômica. Eu acho que há um desafio para nós, todos nós que estamos aqui assistindo, participando desse bate-papo, e que somos os 70%, como o Eduardo Moreira colocou aí. Nós temos que contribuir na construção dessa plataforma comum chamada Economia de Francisco e Clara. Porque há um desafio aí de síntese do que ocorreu nos últimos 7 anos do pontificado do Papa Francisco. O Francisco, ele vai a Lampedusa, isso eu já falei com um monte de pessoas que estão aqui, mas eu vou repetir isso. O Francisco vai a Lampedusa em 2013 abraçar o que a Europa estava rejeitando, mas também ele vai a Santa Cruz de la Sierra ouvir os movimentos populares. E depois ele vai em 2018 em Porto Maldonado, no Peru, ouvir justamente os povos indígenas para aí sim inaugurar, abrir os caminhos do sínodo. Esses 3 lugares do Papa Francisco recompõem essa cultura do encontro, irmos em busca da esperança que já se irradia nos nossos territórios. Mas o encontro da economia de Francisco e Clara, que é proposto pelo Papa, ele tem uma exigência maior, no ponto de que nós precisamos amarrar algumas coisas para que ela ocorra da maneira que nós acreditamos. Há muitas pessoas, poderes, grupos interessados em capturar a proposta do Papa Francisco para tornar algo simplesmente reformista do sistema, que não recompõe energias para pensar outro mundo. Veja, o Papa Francisco se reuniu 3 vezes com movimentos populares no mundo. E lá está o centro da sua discussão, que esse sistema mata, que há uma lógica colonizadora no sistema que domina corpos e subjetividades. E nesses encontros, eu hoje de manhã fui dar uma olhada no 3º encontro que o Papa Francisco faz em Roma, e inclusive tem um encontro muito bonito nesse encontro, porque Pepe Mujica e o Papa Francisco se encontram, e eu acho que é o exemplo da política como serviço, o Mujica, e o Papa Francisco é o maior exemplo da religião como serviço. Ambos fazem um encontro lindo com os movimentos populares de mais de 80 países, e num determinado momento, no discurso do Papa Francisco, ele centra sua palavra, sua reflexão em 3 eixos. Ele fala: o terror e os muros, amor e pontes, falência e resgate. Eu gosto, e eu acho que a gente poderia pensar muito sobre isso. Porque ele diz, o Papa Francisco, né, que nesse 3º encontro expressamos a mesma sede, a sede de justiça, o mesmo grito: a terra, a casa e trabalho para todos. O Papa Francisco pensa e age de uma maneira de rompermos com esse sistema de morte. Então, para disputarmos, para dizermos o que é a economia de Francisco e Clara, temos que todos e todas aqui presentes cada vez mais nos apropriarmos disso,
Porque nós não queremos um debate meia parte, ou seja, nós já disputar, fazer uma reforma aqui e acolá. Nós queremos o todo que está em disputa, que é inclusive o que o Ivan perguntava antes para o Eduardo Moreira. Mas, então, eu queria olhar esses 3 lugares com vocês que o Papa Francisco fala, para pensarmos juntos a economia de Francisco e Clara, e pensarmos para que uma economia de Francisco e Clara. Mas antes, eu queria recuar um lugar que o Papa Francisco entende muito bem e que o Eduardo Moreira colocou aqui no nosso papo, que é o lugar do poder. A nossa sociedade, mais do que nunca, está em disputa. Não há um derrotismo de que não é possível reverter processos. Na verdade, é nessa ideia da disputa que nós começamos a forjar uma nova sociedade sem reforçar os sistemas de dominação. Ou seja, olhar a arquitetura econômica, sentir as possibilidades gestadas, agir numa pedagogia do engajamento. Essas 3 dimensões, pensar, sentir e agir, é muito presente no discurso do Papa Francisco, quando ele faz essa cultura do encontro como dinâmica que ele vai costurando aí os seus encontros com o mundo, o seu diálogo com a sociedade. E ele sintetiza no chamado dele para esse encontro global, que não só reúne jovens, mas, na verdade, a ideia dele é discutir com a sociedade como um todo, é a palavra de realmar. Realmar. Realmar é a possibilidade de recompor, de retomar a alma, de retomar o sentido. Mas realmar, olha, a posse de um termo, ela não dá existência a um processo ou prática. Quem dá existência a um processo ou prática é um coletivo. Por isso que aqui no Brasil nós resolvemos construir uma articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, para dar existência a esse processo, essa prática de realmar. Essa articulação, inclusive, é aberta a todos são muito convidados. E como pessoas já podem praticar esse realmar, sem jamais conhecer isso, nós temos os inúmeros exemplos que vamos ver em seguida, depois desse nosso debate, que é a economia solidária. Ela já realma a economia, ela já diz que é possível uma outra economia, mas nós acabamos por não conhecer, essas pessoas às vezes não conhecem esse processo, ou seja, a economia de Francisco e Clara, ela é esse processo de retomada dos elos que ligam as lutas insurgentes no mundo inteiro. E então eu vou entrar com vocês agora nos 3 pontos do Papa Francisco nesse discurso com os movimentos populares. O primeiro é o terror e os muros. Por que terror e por que muros? Por que vivemos numa sociedade do terror e por que vivemos numa sociedade dos muros? O fio invisível do mercado, ou seja, essas corporações que o Eduardo Moreira nos falou agora, eles compõem uma estrutura de morte que sustenta uma tirania, onde os mercados geram uma asfixia do sistema econômico e geram sua concentração inescapável, ou seja, que tudo eles concentram. E essa tirania se sustenta pelos nossos medos, que, em resumo, compõem o que a gente chama de uma ética da violência, ou seja, onde a tirania é exercida por corpos e subjetividades arrebatados pela barbárie. A barbárie de um mundo que gera fome, que gera miséria e que gera uma doença, porque o Covid-19 ele não é um efeito, um efeito composto simplesmente pela natureza nos dando isso. Na verdade, nós gestamos isso no seio, no bojo da natureza, né? E o que nós caímos muito na discussão era, o capitalismo com a Covid-19, ele vai se autoimplodir? Olha, veja, longe de se autoimplodir pelas contradições internas que o capitalismo possui, por exemplo, gerar uma doença global que mata milhões de pessoas, ou gerar um processo de concentração que gera crises simultâneas, o capitalismo ele está, neste exato momento, se reconfigurando à procura de novos mecanismos para aumentar suas taxas de lucro até extrair a última gota de sangue das pessoas e do planeta. Tudo é mercantilizável, tudo é mercado, tudo é uma oportunidade para novos negócios. Os desastres naturais, a especulação financeira,
o militarismo, o tráfico de mulheres, de crianças, um termo que criaram aqui no Brasil, né, os serviços ambientais, florestais, a água. Não há limites ao capitalismo. A superexploração dele, que é gerada pelo hiperconsumismo e o desperdício, são os motores deste sistema, né, que exige crescimento infinito num planeta finito. Isso nós temos acordo, isso eu acho que eu estou dizendo uma coisa que não é nova para vocês, mas o aumento da desigualdade e a destruição dos ciclos vitais da natureza, é o legado deste sistema. E a gente não pode deixar de dizer. Nomear isso é dizer as possibilidades que estão a partir disso, né? Nós precisamos nomear o alto grau da destruição. E que é o que o Papa Francisco fala na Laudato Si, né? Não há uma crise social e uma crise ambiental, mas uma crise socioambiental. Esse é o cúmulo dos muros e os medos que o Papa Francisco centraliza sua discussão no debate que ele faz com os movimentos populares. E aí, o segundo ponto que o Papa Francisco trata é o amor e as pontes. E para pensar novas economias, para pensar uma economia de uma maneira diferente, basta nós olharmos o que esse triste movimento que leva à morte milhões de pessoas, como foi o caso do George Floyd em Minnesota, né? Ali, naquela tortura que aquele homem sofre, há o que o teólogo Ronilson Pacheco, um grande teólogo protestante do Rio de Janeiro, eu acho que ele está até nos Estados Unidos, mas é um teólogo referência no Brasil, né, que é sobre o corpo negro caído no chão, é templo do espírito. E quando o Ronilson faz isso, esse termo corpo negro caído no chão é templo do espírito, nós nos remetemos à teologia, né? A teologia, o espírito, ele é responsável por sustentar, dar força, inspirar. E para nós que cremos num cristianismo de libertação, é a força que sustenta a luta dos oprimidos ao longo da história e ela anima os processos de transformação, os processos de transformação, de reinvenção. E a foto das manifestações em Minneapolis, né, em memória, em rebeldia, em ódio pela tortura de George Floyd, de milhares de pessoas pretas no mundo inteiro que sofrem o extermínio, milhares de pessoas indígenas que sofrem o extermínio, milhares de mulheres, há um espírito despertando a mudança, né? Aquele fogo que a gente vê sendo colocado naquela delegacia onde estavam os dois policiais é exemplo dessa rebeldia. O amor, ele está aí, né? O amor, ele é possível pelas pontes, que não se falam das mesmas maneiras, né? A gente não espera uma revolta organizada. Depois de uma palestra, saímos movidos para tomar o poder. Não. Ele acontece com a vida pulsando. O Paulo Freire, ele quando convida a nós pensarmos a palavra admirar, tem um amigo aqui que é muito freiriano, o Klaus, que deve estar acompanhando, ele vai se sentir reconhecido nisso. O Paulo Freire, quando fala que é necessário admirarmos algo, é nós sairmos de um lugar para perceber o que acontece em nosso cotidiano e pensar sobre ele, né? Isso faz nós pensarmos, essa economia que gera morte, fez nós pensarmos nessa lógica genocida do Estado penal. Nós temos um Estado, e isso é importante nós refletirmos na economia de Francisco e Clara, porque nós queremos uma outra economia com qual Estado? O Estado que está aí, ele tem uma lógica genocida. Ele é um Estado penal, ele mata, encarcera em massa e extermina as pessoas. Extermina suas possibilidades de sonhos, de realizações. A economia de Francisco e Clara está aí, nessa capacidade de nós dissociarmos de maneira seletiva e temporal a vida do mercado mundial. Todas as vidas, elas estão determinadas pelo mercado mundial, né? E nós precisamos retomar esse poder que há em nós, né?
retomarmos este poder que habita nossos caminhos, da inventividade, da capacidade de recompor nas nossas comunidades esses elos que pensam outras sociedades possíveis, né? Por exemplo, realmar a economia está em superar o modelo de desenvolvimento criado que gerou este Estado e que gerou esta economia, né? O pastor Henrique Vieira, né, outro carioca, que vai estar aqui amanhã falando com vocês, ele usa uma fórmula magistral, num diálogo com Leonardo Boff, para repensar a economia. Ele fala: trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o essencial e distribuir tudo. Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o essencial e distribuir tudo. Por que trabalhar menos? Quando nós pensamos a estrutura do capitalismo neoliberal, ele gera uma sociedade onde nem todos trabalham e que os que trabalham são massacrados pelo tempo, aquilo que um sociólogo coreano chama, o Byung-Chul Han, chama de sociedade do cansaço. Né? A sociedade do cansaço, ele fala, que gerou uma sociedade que quer, na verdade, compor o desempenho. É preciso produzir, ter os melhores desempenhos, e isso nos adoece. Em contradição, nós não temos o tempo livre, que é trabalhar pouco para nós termos essa relação com a vida, com a singularidade dela. Segundo, porque é necessário recompor essa ideia de solidariedade como economia. A economia solidária já mostra isso há décadas, né? Recompor o fio de relação com as pessoas legais, com as pessoas reais. Ou seja, nós estamos falando de um processo de economia que hoje estraçalhou a relação do mercado, ou seja, está todo mundo em casa sem poder produzir, ou aqueles que podem estar em casa, e essas pessoas estão passando necessidades, as que não tinham trabalho. Veja, recompor o fio das relações com essas pessoas, com as pessoas reais, é um papel nosso para repensarmos a economia. Realmar a economia está aí, em pensarmos que é possível compor com as pessoas um novo fio de memória, de discussão e de empoderamento, onde as pessoas percebam a capacidade que elas possuem de organizar a sua vida social e econômica, né? Isso é um enfrentamento real ao neoliberalismo, a essa lógica de mercado produzida até aqui. Em Assis, haverá uma discussão muito rica, e nós aguardamos que seja muito bem partilhada, muito bem coletivizada essas discussões, que são as vilas. As vilas, em Assis, serão espaços onde vai se discutir pontos específicos da mudança desse capitalismo para outro, né? E ao falar em Assis, eu não posso deixar de conversar com vocês aqui, que este realmar a economia que o Papa Francisco nos chama, está em termos e percebermos a costura da espiritualidade ao fazermos uma nova sociedade. Se não tivermos espiritualidade, não bastará a tecnologia, a organização social. O realmar está nessa capacidade de recompormos o tecido onde nós tenhamos juntos uma nova realidade, né? Onde nós começamos a perceber essa nova realidade. O Eduardo Moreira falou de mar, e eu gosto muito de mar. Tem uma reflexão que o Eduardo Galeano faz, outro Eduardo, o Galeano uruguaio, que é o ofício da arte, não, a função da arte, onde, na função da arte, ele conta um pequeno conto, no livro dos abraços. O seguinte, ele fala: o seu filho, um pai e o filho estão conversando na manhã e o seu filho, Santiago, pede para ir ver o mar, que não conhecia o mar. E o pai fala: vamos ver o mar. Eles atravessam montanhas, colinas, tal, chegam em frente ao mar. E aí, quando eles param para ficar mesmo de frente para o mar, ver aquela imensidão, o menino fica anestesiado, né? Ele não sabe como reagir. Ele pega na mão do pai e pede assim: me ajuda a ver, pai. Isso é o realmar. Me ajuda a ver as possibilidades de outra sociedade.
nós coletivamente conseguimos ver as possibilidades. No Brasil, quando nós organizamos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco, a ABEFC, nós vimos o que nós não estávamos percebendo. Professores articulando pensamentos, economias, o Corecon organizando lógicas de estruturas de reflexões, os jovens recompondo aí, jovens empreendedores sociais, jovens ativistas de movimentos do MST ao MTST, ou seja, da terra ao meio urbano, jovens das comunidades eclesiais de base, jovens ativistas de movimentos religiosos. Há uma recomposição, há um realmar vivo, e a gente precisa só aprender a vê-lo, né? E é daí que está essa capacidade do Papa Francisco de dizer amor e pontes, nesse segundo ponto dele. E, por fim, eu queria chegar na falência e no resgate, que é o que o Papa Francisco fala no final de sua fala em Roma, em 2017. Falência e resgate. Veja, o capitalismo ele possui uma grande capacidade de adaptação e criação de soluções para si, né? Há dois elementos anteriores ao capitalismo que perduram na sociedade, e por eles o capitalismo surgiu. Veja, o produtivismo e o extrativismo são anteriores ao capitalismo, mas eles são mortíferos como o capitalismo, engolidos pelo capitalismo para hoje existirem. A isso nós temos, claro, desses três problemas que eu coloquei da nossa sociedade, a somar a estrutura patriarcal, né? E as formas de concentração de poder em benefício de algumas elites privadas, né? Mas o capitalismo ele não criou o patriarcado, mas o acentuou de uma forma particular ao invisibilizar o trabalho reprodutivo e de cuidado que as mulheres e outros grupos humanos desenvolvem em espaços não mercantilizados. Veja, alternativas, elas não surgem do vazio, mas emergem de lutas, experiências, iniciativas, vitórias, derrotas e do ressurgimento dos movimentos sociais de uma maneira forte, estruturada. Algumas, por exemplo, vêm dos povos originários, como o bem viver, outras, como o decrescimento, que vêm à tona em sociedades industrializadas, que já ultrapassaram os limites do planeta, né? Isso a gente vê na Europa. O ecofeminismo, que aponta a dimensão essencial para superar o patriarcado e o antropocentrismo. Os direitos da Mãe Terra. Eles buscam construir novas formas de relacionamento com a natureza, né? Uma que eu acho super interessante, que são os comuns, que enfatizam a natureza da autogestão das capacidades humanas, a desglobalização, que concentra a análise desse processo globalizante que nos uniformizou, né? Daí também temos o ecossocialismo, a soberania alimentar, a economia solidária, o perspectivismo africano poderoso chamado Ubuntu, eu sou porque nós somos. Todos esses possuem perspectivas diferentes do mesmo problema. Todos têm pontos fortes, todos têm limitações, mas todos têm também, além das suas contradições, semelhanças, né? E a perspectiva do diálogo da economia de Francisco e Clara é olhar para essas perspectivas, contribuir abraçar dessas perspectivas, como nos diz o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, que é necessário uma ecologia de saberes, ou seja, ouvirmos, escutarmos os saberes que nunca foram ouvidos. Buscar nas periferias a complementariedade, ou seja, a sua cooperação que existem nos pensamentos, e articular um todo que assim ofereça respostas à complexidade deste problema, o capitalismo. Ou seja, trata-se de algo de enxergar-se através do outro, de descobrir as forças que são alheias a alguns e presentes em outros, para assim nós estarmos nas fraquezas e nos vazios comuns que este sistema produziu, né? Ou seja, a realidade ela requer alternativas sistêmicas diversas, né? E para isso que nós falamos, por que uma economia de Francisco, Clara? Né? Pelas suas capacidades de recompor essas forças sociais, né? A uma nova geração de direitos humanos, né,
numa disputa certeira de qual tom dar às novas economias, com blocos sociais de empreendedores, meio ecumênico, meio eclesial e de movimentos sociais. Para encerrar a minha fala, eu acho que nós temos que olhar com muita concretude os desafios, mas perceber a capacidade de unidade que tem surgido. A CNBB, junto a movimentos sociais no Brasil, estão lançando a 6ª Semana Social Brasileira, com um tema: Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. É um tema onde está a centralidade desse tema está em novas economias. Mas ela recompõe uma palavra certeira aí: mutirão pela vida. Mutirão, poder popular, engajamento local, desenvolvimento autocentrado nas comunidades. Hoje no Brasil existem mais de 70 bancos de desenvolvimento local, além deste projeto de desenvolvimento que o Eduardo Moreira falou e que está desenvolvendo com o MST. Há mais de 70 bancos que estão nas comunidades recompondo o laço comunitário na vida real, pensando novas economias. Por que as nossas dioceses não investem em bancos comunitários e tiram a conta bancária do Santander, do Bradesco? Por que os partidos políticos, né, que se dizem populares, não investem, não tiram das suas contas bancárias desses bancos que nós estamos criticando e façam contas comunitárias, em bancos comunitários? Aí está a força poderosa de rompimento. São por pequenas práticas que retomam movimentos de massa. Nós acreditamos que esse é o caminho, e por aí eu vou me encerrando para a gente partilhar, mas realmar a economia, o chamado do Papa Francisco, não está dado. Ele vai se dar com a nossa composição, com o diálogo que nós precisamos cada vez mais fazer nas ruas, nas praças, nas igrejas, nas pastorais, e, sobretudo, como diz Dom José Ionilton, que está aí com a gente, tudo está interligado, né? Essa capacidade de interligarmos as forças para recompor, assim, um novo futuro possível. Obrigado por terem me escutado aí por este tempo. Nós que agradecemos, Eduardo, uma excelente contribuição sua, nos ajuda a refletir bastante sobre essa importante iniciativa do Papa Francisco para todo mundo, essa economia de Francisco e de Clara. Agora nós vamos aqui fazer um bate-bola com algumas perguntas que chegaram até nós. A gente tem uns minutos para poder fazer. Eu vou começar fazendo aqui, Eduardo. Nós temos uma pergunta assim: a economia com alma não subestima a importância dos bens materiais, mas rejeita o culto à materialidade, baseada na ideologia do consumo. Essa, na verdade, é uma frase, não é uma pergunta, né, Eduardo? Muito bom. O Ivan Oliveira pergunta: poderia falar sobre as vilas temáticas e um pouco de sua vila de economia de Francisco? Já mando? Pode falar. Beleza, o Ivan é um camarada que compõe com a gente a economia de Francisco e Clara e vai para Assis. Ele está numa outra vila aí de energia e pobreza, e eu estou na vila de negócios e paz. Vamos explicar o que é isso. A metodologia criada por Encontro da Economia de Francisco e Clara lá em Assis, que vai reunir 2.000 jovens, e no Brasil levaremos 280 jovens, tem uma perspectiva, e é a segunda maior delegação do Brasil, do mundo, então tem um peso a discussão que os jovens brasileiros vão fazer lá, tem uma perspectiva da cultura de partilha, de cooperação e compartilhamento de ideias. Então, essa partilha gerada nas vilas vai gerar e vai confeccionar discussões e debates que forjem outras organizações. Veja, o que se espera de Assis é que, eu pessoalmente espero disso, é que componha um movimento social global de novas economias espalhados pelo mundo inteiro, né? São 2.000 jovens, mais 2.000 apoiadores, mais 4.000 pessoas que compõem as articulações que estão surgindo no mundo, ou seja, vai virando uma bola de neve essa energia de recompor uma nova sociedade, né? E aí, Luiz, o grande debate que vai ser dado lá é esse
esse encontro dos jovens para conectar mudanças. Conectando mudanças, gerar essa lógica de cooperação e compartilhamento de ideias. E na minha vila, que é a vila que eu vou participar sobre negócios e paz, os pontos central está no poder das corporações em gerar explorações territoriais. Veja, 3 exemplos, né? Brumadinho é um exemplo. Zona Leste de São Paulo, onde eu estou, Itaquera é um exemplo, e Xingu, lá, Altamira, Belo Monte é outro exemplo. Corporações que chegam, exploram territórios e não dão e dão um lugarzinho para você viver e falam, aproveitem aí, porque olha como a gente é bom, estamos gerando trabalho e emprego. Negócios e Paz quer refletir exatamente esse processo de discussão social, onde as empresas têm um compromisso local de não explorar o extrativismo, não gerar produtivismo como uma maneira de zerar a vida das pessoas e viverem desse trabalho, um trabalho como se fosse um escravismo moderno, e gerar uma estrutura de morte, né? Como o Brumadinho gera, como nas periferias existem. Ou seja, nós necessitamos aí no Negócios e Paz uma discussão da paz, que é fruto de um conflito, onde os movimentos sociais têm que serem escutados nos territórios, né, como em Brumadinho, como os povos indígenas em Altamira. Porque a gente quer discutir, na verdade, um outro desenvolvimento, né? A Altamira, lá no Xingu, os indígenas falam, a gente nunca entendeu isso que é desenvolvimento. E por quê? Nunca entenderam o que é desenvolvimento, porque desenvolver, para eles não fazem sentido, eles tiram o envolvimento. É necessário recompor uma ideia de economia que gere envolvimento, né? Envolvimento territorial com as culturas. Para encerrar, Luiz, e devolver para você, a economia capitalista neoliberal, essa economia não é nossa, né? A economia capitalista neoliberal dos mercados gerou uma economia que foi tirar da economia para surgir os mercados. E a nossa política, a democracia, foi retirada para surgir a necropolítica. A necropolítica que existe nos territórios. Por exemplo, o caso de Xingu, né, no Belo Monte. Belo Monte tirou o povo que tinha uma cultura com o rio, de festa, de partilha, de entender a economia local, e foi despossuído do seu terreno, do seu território, para ali exercer um negócio de lucros. É isso, né? As vilas, elas têm esse poder de reunir jovens para comporem esse movimento social global que tem prática, que é de esperança, de realmar a economia. Legal, Eduardo. Vamos passar para a próxima pergunta aqui. O Paulo Bezerra pergunta, Eduardo, no lugar de implosão do capitalismo, internamente, é possível enxergar um movimento internacional mais coeso e efetivo como uma das lições da pandemia? Pergunta difícil do meu pároco, ou seja, era para ele estar me dando perguntas fáceis, Luiz. Vamos lá. Olha, Padre Paulo, obrigado. Padre Paulo está completando 40 anos de padre nesse mês, né? E um exemplo que ele fez de um movimento local, que é formação de jovens, pensamento crítico e construção de espaços comunitários, é um movimento de implosão deste sistema, né? Não há maior ousadia do que reunirmos pessoas para gestarem outros mundos possíveis. Não há maior poder que isso. E eu acho que a gente tem muito medo de que a gente esteja falando com os mesmos sempre, mas há uma pedagogia engajada nisso. A coletividade ensina para a gente, contra uma sociedade neoliberal, que nos engolem aí no individualismo, na competição e no afastamento da vida comunitária. A vida coletiva, ela propõe o diferente. Ela propõe isso que é o que a Bell Hooks chama, uma educadora do movimento negro norte-americano, chama Ensinando a Transgredir. A Bell Hooks escreveu esse livro, eu acho importante que ela fala, que é uma pedagogia da indisciplina. Ou seja, a coletividade é uma indisciplina no sistema capitalista. Ela não deveria existir, a coletividade.
Com a pandemia, ela coloca uma coisa super positiva para o sistema neoliberal. Ele nos separa, nos divide, nos transforma em pessoas isoladas da sociedade. A necessidade que nós temos nesse movimento da organização coletiva é recompormos os fios para que aí a gente perceba na distância uma trama que não esteja só disputando o Estado, mas que esteja articulando comunidades, ou seja, não esteja só disputando eleições, mas que esteja articulando comunidades para serem autogestionadas. Eu acho que é o grande segredo do realmar a economia, que a disputa do Estado, ou seja, de outra forma de economia por meio das eleições, não acontece somente lá. Ela deve acontecer essencialmente nas comunidades cada vez mais autossustentáveis, ou seja, autogestionárias, que não dependem da estrutura do Estado. E é possível fazer essa dissociação seletiva desses sistemas, a necropolítica, dessa sociedade de mercado. Eu acho que é um papel que nós temos, que é fortalecer comunidades cada vez mais autogestionárias. É isso, Luiz. Próxima pergunta. O Newton Júnior, lá da Escola Batista de Natal. O Papa Francisco foi profético ao chamar para discutir uma nova economia. A economia de Francisco pode ser uma saída para o mundo pós-pandemia? Sim, mas veja, o que é a economia de Francisco? Eu vou só voltar a uma coisa, Newton. A economia de Francisco e Clara, ela não é um plano de governo. A economia de Francisco e Clara não é uma estrutura de poder. A economia de Francisco e Clara, ela é esse fruto de realmar. Realmar é algo que atravessa as práticas já existentes. Eu digo que, na verdade, a economia solidária, ela possui um plano de governo. A economia, os bancos, as moedas sociais, os bancos comunitários, elas produzem um plano de governo. O que a gente precisa o realmar, ele é um pacote, é uma possibilidade atravessadora de práticas e que recompõe uma urdidura, ou seja, um lugar onde as coisas se amarram, né? Se amarram para mostrar este tecido que compõe essa força, essa luta, né? Veja, o futuro pós-pandemia, o Papa Francisco lançou um livro que eu acho que vale a pena todo mundo dar uma pesquisada, como um exercício, uma leitura de reflexão para esse tempo, que poxa, qual é a capacidade do mundo pós-pandemia, né? Nós temos um mundo pós-pandemia onde nós precisamos recompor o ser humano que foi retirado de nós. Nós fomos desumanizados pelo sistema capitalista. Nós perdemos o elo de dizer e fazer solidariedade. A realmar a economia é recompor a importância da solidariedade, da partilha, da cooperação. No lugar do banco, o caixa comum. No lugar da competição, a cooperação. Essas são capacidades de reinterpretar o que é a economia e reeducar, né? Não é à toa que o Papa Francisco propõe, em seguida da discussão da economia de Francisco e Clara, um debate sobre o Pacto Educativo Global, que tem no site do Pacto Educativo, inclusive, o site oficial de Roma, está lá escrito o provérbio africano, né? Para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. A educação como processo libertador. Essa proposta do Papa Francisco é um processo de reesperançar. Então, o futuro pós-pandemia está aí, mas nós temos várias capacidades de organização e de luta. Veja, eu acho que a gente tem que centrar na redução da jornada, né? Trabalhar menos para trabalhar em todos, né? Eu acho que a gente agora chega em junho com o fim da medida emergencial da renda básica emergencial, e a gente precisa lutar para que tenha uma renda básica emergencial por tempo sem fim, né? Até as coisas se recomporem, e recompormos nesse exato momento a ideia de que as pessoas necessitam de dinheiro para ficar em casa, né? E isso vem pela emissão de moedas, mas também vem pelo Estado garantindo uma renda universal a toda a população, né? Mas sem dinheiro não é na economia, como o Eduardo Moreira falava, né? Dinheiro não é tudo, né? O que a gente precisa é acesso aos bens públicos, né? Dinheiro no bolso não resolve. Não se compra segurança, saúde, educação. É necessário acesso. Então a gente precisa recompor um Estado da gratuidade.
Interessa à sociedade que um cara doente seja atendido gratuitamente no SUS, né? Interessa que coisas de consumo coletivo não possam ser privatizadas como foram nos últimos 10 anos, 20 anos, né? 30 anos que lutam pelo esse Estado, a doutrina da austeridade fiscal impõe na nossa sociedade um modo de governar onde as finanças criaram um Estado que precisa deixar de se endividar, e com isso você tem que tirar os serviços públicos do investimento, né? Com a medida 95, a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né? É necessário, portanto, enquanto a gente luta por bandeiras assim, né, de uma renda básica emergencial para todos, serviços públicos universalizados, a taxação das grandes fortunas, a redução da jornada para trabalhar menos, para trabalhar em todos, tudo isso é uma capacidade de entendermos, como diz o Paulo Freire, o poder da cultura e da informação para que as pessoas se apropriem de suas próprias transformações por uma sociedade, o Paulo Freire chama de uma sociedade menos malvada. Essa ideia de recompormos a sociedade, um espaço onde nós tenhamos uma nova cultura sendo gestada, e isso é necessário com os movimentos. Então, o futuro pós-pandemia é movimentos cada vez mais universalizando a pauta da economia como uma pauta estrutural, né? Não é meio caminho. A economia é uma pauta estrutural. Realmar a economia é uma pauta estrutural, né? Que é retomar a economia como prática da vida das pessoas. Legal, Eduardo. Quero só passar para quem está nos acompanhando que a gente não vai conseguir passar todas as perguntas, fazê-las todas agora, mas que a gente vai repassar tanto para o Eduardo como para o Eduardo Moreira, que também esteve junto com a gente aqui, para que eles possam responder isso posteriormente. Eduardo, o pessoal está pedindo para você citar o livro do Papa Francisco. Que eu falei? Isso. Não tem fisicamente, ele está em PDF, eu acho que a Pastoral Fé e Política pode até disponibilizar, que é o futuro pós-pandemia. O cardeal Michael Czerny escreveu, como é o nome do livro? O Papa Francisco... A gente combina assim, então, a gente põe na descrição... Depois dos bandos, a gente põe na descrição do vídeo que vai ficar no YouTube depois para que as pessoas possam conseguir acesso a esse material, combinado? Perfeito, eu já achei aqui, tá? Que é o Papa Francisco, seus pensamentos sobre a vida após a pandemia. Até no Vatican News, eu vou mandar para vocês também colocarem na descrição do vídeo, combinado. Legal, Eduardo, eu queria que você agora fizesse nesse momento considerações finais para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado, Luiz. Olha, eu gostaria de agradecer muito esse espaço e parabenizar a Pastoral Fé e Política, a Mônica, que me fez um convite, que é uma companheira de muito tempo. O livro é A Vida Pós-Pandemia, a Dalva está falando aqui nos comentários, é isso mesmo. Eu queria agradecer demais esse espaço e acreditar com vocês que nós vivemos um tempo de transição. E a capacidade de nós realizarmos essa transição de uma maneira popular, comunitária, numa lógica que nós acreditamos, essa lógica jesuânica, né, que emite no coletivo os sentidos das nossas vidas e a composição dessas nossas casas, né, a casa corpo, a casa comunidade e a casa planeta, todas ali no coletivo, é necessário que a gente tenha coragem de dizer e anunciar o que a gente acredita. O segredo do capitalismo neoliberal está numa estrutura de política de medo e de muros. É necessário rompermos esse espaço, dando a esperança concretude, tendo a capacidade de olharmos de verdade para as nossas comunidades e vermos as potências que existem, as esperanças que estão ali passeando como luzes que ninguém dá atenção. Eu acho que em nossas comunidades há potências, pessoas que recompõem o fio da esperança. Essa semana, na paróquia aqui de Itaquera, onde eu estou, Nossa Senhora do Carmo, a CPT, por meio de uma paroquiana, colocou à disposição os produtos de um acampamento sem terra para as pessoas comprarem, produtos orgânicos. E as pessoas agora estão comprando.
isso é recompor o fio da esperança. A gente começa a viver as práticas. Vivendo as práticas, o neoliberalismo não consegue, porque o segredo do neoliberalismo em nos governar é nos tirar a potência de sonhar. E Martin Luther King tem isso num livro, né? Depois desse colapso, o que seremos? Caos ou comunidade? Eu acredito fielmente que nós temos a capacidade de ainda sermos comunidade. E não deixemos que nos roubem a comunidade, como um gesto e uma forma de estruturarmos novas economias. Por isso, todos são convidados a compor essa que é a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Um espaço aberto, que eu até coloco à disposição um e-mail nosso da economia de Francisco e Clara, para que as pessoas possam ajudar a difundir essas ideias pelo Brasil, porque a disposição de uma nova sociedade só surgirá de baixo para cima e nunca de cima para baixo. O segredo nosso hoje é que temos um Papa que de lá de cima aventa, né, possibilidades que nós precisamos conectar. E aqui estamos nós aí acreditando na capacidade inventiva da sociedade de gestar novos mundos possíveis. Muito obrigado, Luiz. Vamos juntos, vamos nos cuidando e acreditando que somos capazes. Obrigado. Obrigado você, Eduardo, muito pela sua disponibilidade de transmitir seu conhecimento e acreditar nessa proposta de Francisco. A gente tem, enquanto organismos que estamos realizando esse nosso evento, também a incumbência de ajudar a divulgar a organização desse evento a nível internacional. Então, tem várias pessoas se movimentando, é preciso que essa mensagem chegue às nossas bases. Então, aqui eu coloco tanto o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o Centro Nacional de Fé e Política, o Movimento Nacional, como entidades parceiras que querem transmitir essa mensagem. Muito obrigado. Eu aviso para quem está nos assistindo que agora a gente vai ter um intervalo de 15 minutos, tá? Para a gente tomar um café. A gente volta daqui a pouco, com essas experiências práticas de economia solidária, tá? Nós vamos ter a presença da moderadora Lurdinha pelo CESEP, e ela vai conduzir esse bloco. Até mais, daqui a pouco a gente volta.